Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te ensinar a construir uma lista encadeada. Nós vamos utilizar o conhecimento que aprendemos no vídeo anterior sobre nó e alocação encadeada para construir uma lista em que seus elementos podem estar armazenados em espaços de memória que não são contíguos. Nós vamos construir essa lista em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos focar nas operações de busca e acesso de um elemento dentro da lista. Para que a gente possa testar essas operações, nós vamos implementar também a inserção de um elemento, mas apenas ao final da lista. Na parte seguinte, aí sim, nós vamos focar na inserção e remoção de elementos e vamos implementar essas operações para ocorrerem em posições quaisquer da lista. Essa é uma parte que costuma dar muito nó na cabeça dos alunos, com o perdão do trocadilho. Mas fica comigo aqui que nós vamos seguir uma ordem que você vai compreender tudinho. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Antes de colocarmos a mão na massa, vamos fazer uma consideração importante. Embora uma lista encadeada tenha uma organização interna diferente, no que diz respeito à alocação de memória e também ao funcionamento de algumas operações, ela ainda é uma lista. O que eu quero dizer com isso? É importante que ela ofereça operações semelhantes àquela que nós já estamos acostumados a utilizar com uma lista em alocação sequencial. Uma forma de expressarmos o que acabamos de dizer, mas com um vocabulário mais da computação, seria afirmar que uma lista encadeada e uma lista em alocação sequencial possuem uma interface comum. Ou seja, a forma como interagimos com essas listas, ela é a mesma, independente de sua implementação. Essas diferenças internas elas vão se manifestar na complexidade das operações que são realizadas com essas listas. E aí, dependendo do problema, vai ser mais eficiente nós escolhermos usar uma ou outra. Então, depois dessa consideração, nós podemos começar a implementar a nossa lista. Então, aqui está a nossa classe nó, que escrevemos no vídeo anterior. E eu criei aqui um novo arquivo chamado linkedlist.py. Linkedlist seria lista encadeada em inglês. E aí, dentro desse arquivo, nós vamos escrever a nossa classe, que vai representar uma lista encadeada. Então, começamos aqui com a palavra reservada class, o nome da classe, linkedlist. E aí, aqui dentro, vamos colocar a nossa função init, que funciona como construtor da classe. É a função que é executada no momento que nós queremos construir novos objetos do tipo linkedlist. E aqui, por simplicidade, nós não vamos permitir nesse primeiro momento que essa lista seja criada de qualquer forma, que nós possamos criar uma lista com um elemento, com vários elementos, tá? Nós vamos criar essa lista apenas vazia. Seria equivalente a dizer que nós só poderíamos criar, por exemplo, listas em alocação sequencial dessa forma, tá? Listas vazias. Aí, o que eu vou colocar aqui dentro? Independente de ter passado os argumentos aqui na init ou não, nós vamos definir os atributos necessários para a construção de uma lista encadeada aqui dentro da função init, tá? E aí, nós precisamos de um único atributo. Por incrível que pareça, um único atributo será suficiente. Por quê? Uma lista encadeada, a representação dela para a gente nada mais é do que uma sequência de nós, um ligado ao outro, de forma que cada nó sabe quem é o seu próximo, certo? E aí nós vimos no vídeo anterior que, com essa estrutura, basta que a gente saiba quem é o primeiro nó para que a gente possa transitar por todos os outros. Porque a partir do primeiro eu pergunto quem é o próximo, chego no segundo. Pergunto quem é o próximo, chego no terceiro e assim sucessivamente. Então, dentro da nossa lista encadeada, nós apenas precisamos ter uma referência para esse primeiro nó. E nós vamos colocar isso na forma de um atributo que nós vamos chamar de cabeça. Em inglês aqui, head, tá certo? E como a nossa lista ela vai ser criada vazia, inicialmente essa cabeça vai ser esse atributo, vai ser esse valor known, aquele valor especial que representa o vazio, o nada, tá? Então, no nosso construtor, não passamos nenhum argumento, que significa que nós vamos criar nossa lista sempre vazia, e colocamos aqui na cabeça o nada, tá? Apenas dizemos, tá, nós vamos ter um atributo head, mas nesse momento ele começa vazio. Por conveniência, eu vou adicionar um segundo atributo. Ele não seria estritamente necessário, tá? Mas ele vai ser útil, que é saber o tamanho da lista. Por que não é estritamente necessário? Porque no momento que eu quisesse saber o tamanho da lista, se eu não tivesse esse atributo size aqui, que eu vou inicializar como 0, eu poderia simplesmente verificar quantos nós tem, e contando de 1 em 1.
Então, se a cabeça é known, não tenho nó nenhum, posso retornar 0. Se tem alguém ali na cabeça, então eu tenho pelo menos 1. Vamos verificar se tem um próximo. Tem? Então eu tenho pelo menos 2. E assim até eu encontrar um nó vazio, né? Chegar ao final dessa sequência de elementos. E aí com isso aqui, nós já poderíamos criar listas vazias dessa maneira. Então lista igual a linked list, abre e fecha parênteses, certo? E aí nós temos uma lista em que a cabeça é vazia, ou seja, aquela referência aos nós que estão ali, aquela sequência de nós que é interna a ela está vazia, e o seu tamanho é 0. Tá? Então isso não é muito útil, até para a gente conseguir testar, isso é bem complicado. O que a gente vai adicionar aqui para deixar isso melhor? Vamos adicionar uma função que nos permita inserir elementos ao final da lista. Tá certo? E se você lembra de uma lista como essa aqui, uma lista de alocação sequencial que o Python já nos dá de graça, você deve lembrar que ela possui um método chamado append. Né? Então a gente utilizava ele dessa forma. Tinha o nome do objeto, .append, e eu passo aqui, por exemplo, número 7. E eu inseri o número 7 nessa lista ao final da lista. Tá? Então eu vou deixar isso aqui comentado. E a gente vai querer reproduzir esse comportamento com a nossa lista encadeada. Como é que a gente vai fazer? Vamos escrever um método chamado append. E aí, esse método recebe como primeiro argumento o self, como sempre, e o segundo argumento é justamente o elemento que nós queremos adicionar ao final da lista. Tá? Então, vou colocar aqui elen para representar elemento ou element, né, em inglês. E aí, como é que eu faço para adicionar esse elemento ao final da lista? Tem dois casos possíveis. O primeiro deles é esse caso em que a lista está vazia. Então, o self.head vai ser known, né? É vazio. E o segundo caso é em que a lista já possui algum elemento ali. Então, nós temos, de fato, um nó associado à cabeça. Nós temos que tratar esses dois casos de maneira diferente. Então, if self.head, se isso aqui é verdade, quer dizer que nós temos algum elemento ali. Caso contrário, estamos inserindo o primeiro elemento na lista. E aí, esse caso, nós vamos tratar primeiro porque ele é mais fácil. No caso de estarmos inserindo o primeiro elemento na lista, nós vamos criar um nó, certo? Então, para criar um nó, vamos ter que importar a nossa classe nó, que nós construímos no vídeo anterior, tá aqui. Vou importar ela aqui em cima. Do módulo Node, vamos importar a classe nó. E aí eu crio um nó colocando esse elemento como o dado desse nó. Então, se você se lembra do nó, o nó tem dois atributos. Um deles é esse data, que representa o dado que nós queremos armazenar, e o outro é o next, que representa o próximo nó, certo? Então, nós vamos passar o elemento que nós queremos armazenar como o dado, e o next ele vai ser criado inicialmente como vazio. Esse nó começa isolado. Então, isso aqui seria a linha suficiente para criar esse nó, e nós vamos armazená-la aqui na cabeça, certo? Então, a cabeça é esse novo nó que acabou de ser criado. Então, o caso em que nós inserimos o primeiro elemento na lista está tratado. É esse aqui, tá? Vou colocar aqui, primeira inserção. Mas, se já existe algum elemento na lista, a gente tem que caminhar ao longo dessa sequência de nós até chegarmos no último elemento. E quem que é o último elemento? É aquele elemento em que o seu campo next ele é vazio, tá certo? Então todos os elementos sabem quem é o próximo. Então tem alguém ali naquele campo next que é diferente do known. Mas o último elemento ele não tem próximo. Então nele aquele campo next continua valendo known. Então para poder caminhar ao longo dessa estrutura, nós vamos utilizar um recurso que talvez você não tenha visto até esse momento, que é colocar uma variável auxiliar, eu vou chamar aqui de pointer, tá? Ela funciona como um ponteiro que vem apontando ao longo dessa sequência de nós. E ela vai começar com o mesmo valor da cabeça, tá certo? Então nós temos um elemento lá na memória que está associado com essa variável head, né, a cabeça, e nós estamos associando uma outra variável a ele, que é o pointer, tá? Então os dois estão apontando para o mesmo espaço de memória. E aí,
eu vou verificar enquanto o pointer tiver um next, certo? Então, no momento que esse next for known, isso aqui vai ser falso. Enquanto o next for diferente de known, isso aqui vai ser verdadeiro e a gente vai poder executar alguma coisa aqui dentro. Então, enquanto o pointer, quem está ali naquela posição, tiver um next, significa que não cheguei ao final, posso chegar até o próximo elemento. Então, eu vou dizer, beleza, me diz aí quem é esse próximo elemento. Avança para o próximo. Então, com esse artifício eu consigo percorrer essa estrutura, tá certo? Então, o pointer começa lá na cabeça e aí ele vem, tem um próximo? Tem. Avanço para o próximo. Tem um próximo? Tem. Avanço para o próximo. E aí, no momento em que essa expressão aqui for falsa, quer dizer que nós chegamos no último elemento, e aí vai acabar aqui o while, e o pointer vai estar exatamente em cima daquele último elemento. E aí o que nós queremos fazer? Nós vamos criar um nó, passando um novo elemento como parâmetro, certo? Então estamos guardando esse novo elemento dentro desse novo nó, e vamos associá-lo com o next dessa última posição. Então esse cara que era a última posição, ele tinha o next vazio, agora ele tem o next igual a esse novo elemento que acabou de chegar. Então acabamos de fazer essa ligação com um novo elemento. E esse novo elemento, ele sim vai ter esse next vazio, tá certo? Então, apenas isso. Com isso aqui, nós... Vou marcar aqui, né? Inserção quando a lista já possui elementos. Com isso aqui, nós conseguimos inserir ao final da lista. Então, vamos testar, tá? Vamos testar um código. Abrindo o modo interativo do interpretador, eu vou importar no nosso modo linked list a nossa classe linked list, tá? E aí, vou criar essa lista, tá? Esse objeto linked list. Criei a lista vazia. Se a gente perguntar qual que é o tamanho, vai ter resposta 0, tá? E aí eu posso adicionar com o append. E eu já vi aqui que eu esqueci de fazer uma parte, vamos fazer daqui a pouquinho. Então adicionei, não deu nenhum erro, tá? Mas eu não consigo verificar nenhum desses elementos. E se eu perguntar qual que é o tamanho da lista, eu vou continuar recebendo 0. Então o que foi que a gente esqueceu de fazer aqui? Esquecemos de, no momento em que a gente incrementa, coloca algum elemento aqui dentro da lista, a gente deve incrementar também o valor que está lá em size. Então, self.size igual ao valor que já existia lá, mais 1. Tá certo? Vou colocar aqui o código que a gente quer rodar. Copiar aqui. E aí eu vou fazer uma mega edição para a gente não ter que repetir tudo isso. Pronto, chegamos ao ponto em que a gente estava. Agora sim, se eu rodar aqui lista.size novamente, aí depois de ter inserido o elemento 7, nós temos o tamanho 1. Se a gente inserir outro elemento, por exemplo, 80, e tentarmos rodar novamente lista.size 2, e assim sucessivamente. Sempre que a gente inserir um elemento, vai ter aquele incremento de 1 que a gente colocou ali na função append, tá? Mas a gente tem dois problemas agora. Um deles é que a gente não consegue enxergar o elemento que a gente acabou de inserir, tá? Nós não conseguimos fazer, por exemplo, lista 0. Tá lá, ó, não suporta indexação esse elemento. E essa maneira também de observar, de pedir o tamanho da lista, utilizando essa variável size, ela não é a maneira mais pythônica de fazer as coisas, né? Se a gente tentar lembrar como a gente fazia quando a gente utilizava uma lista pronta do Python, a gente utilizava a função len, tanto para lista quanto para strings, por exemplo. Então, colocando len lista, nós também obtemos um erro dizendo que ela não tem esse len. Então, a gente precisa implementar alguns métodos dentro da nossa classe linked list para conseguir responder a essas operações, tá certo? Vamos fazer isso agora. Então, vamos primeiro resolver o caso do len, que é o mais simples. Para que a gente consiga utilizar a função len com a nossa lista encadeada, nós precisamos escrever
uma função especial chamada __len, tá certo? Então, assim como o init é uma função especial, um método especial em Python, recebe apenas o self aqui, tem que ter exatamente essa assinatura, tá? Def, __len, E aí o que acontece? Quando a gente tenta utilizar a função len com algum objeto, o que o Python faz é verificar se ele tem essa função implementada. Então, se não tem, dá aquele erro que a gente viu. Olha, esse objeto não tem len. Se tem, o código que tiver aqui dentro é que vai definir o que vai acontecer, tá? Então, esse código aqui, idealmente, ele deve retornar um valor, um número inteiro que representa qual que é o tamanho do nosso objeto, tá certo? Então, como a gente está armazenando esse tamanho aqui na variável size, a gente pode retornar o que tiver em self.size. E aí, por questões de convenção e tal, para deixar o nosso código melhor, mais adequado, ao invés de chamar de size esse atributo, eu vou chamar ele de _size. Porque eu não quero que os usuários, que quem quer que utilize a nossa classe, faça acesso direto a essa função. Então, deixa essa indicação dizendo, olha, vai começar com um underline, e aí quem está acostumado a programar em Python sabe que provavelmente, né, não deveria estar mexendo diretamente nesse atributo. Então, self_size aqui, a gente substitui aqui também todas as ocorrências por self_size. Então tá ótimo. Então com isso aqui a gente já vai conseguir utilizar a função len, tá certo? Então eu vou marcar aqui, retorna o tamanho da lista. E aí, para conseguirmos acessar um determinado elemento na lista, nós precisamos escrever uma outra função, tá? Então, geralmente, em linguagens assim, um padrão mais genérico seria a gente escrever uma função como get alguma coisa, tá certo? Em que nós precisamos passar qual que é o índice em que nós queremos acessar. Python nos dá uma comodidade a mais, que é nos permitir utilizar aquela notação de colchetes que é utilizada dentro das listas que ele traz para a gente, dentro do nosso próprio objeto, tá? E aquela notação de colchete, ela, assim como a função len, ela também vai procurar uma função específica dentro da nossa classe. E a função que ela procura chama-se __get_item, __. Então, essas funções que começam com 2 underlines e terminam com 2 underlines, em inglês esse underline não existe, né? Se chama underscore, mas a gente em português está acostumado a chamar de underline. Então, esse tipo de função são funções especiais do Python, tá? Provém comportamentos especiais, como construir, como responder ao len. E aqui no caso ele está provendo um comportamento que em orientação a objeto é conhecido como sobrecarga de operador. Então não é toda linguagem que te permite fazer sobrecarga de operador, que é utilizar algum operador natural ali, no caso aqui o operador de colchetes, mas pode ter operador de fazer adição, subtração, esses operadores naturais, utilizá-los para que eles tenham um determinado comportamento na sua classe, comportamento que você vai definir. Então sobrecarga de operador é isso. Em Python a gente consegue fazê-los utilizando esses métodos especiais. No caso aqui tem o getItem, para quando a gente vai recuperar um valor a partir dos colchetes, tá? Se você não tiver acesso a uma sobrecarga de operador, você vai escrever uma função tipo essa aqui, tá? Essa get. Elas vão ter uma assinatura semelhante, então tem que passar aqui também qual que é o índice que eu vou fazer o get. E no caso de modificar um valor que está numa determinada posição da lista, você poderia escrever uma função set, que precisa do índice que você quer modificar e do novo elemento que você quer colocar naquele lugar. E aí, analogamente, em Python, a gente vai poder escrever uma função set, né, set item, que também recebe o índice em que nós queremos modificar e o elemento que nós queremos, novo elemento que nós queremos atribuir, tá? E aí aqui vai fazer funcionar coisas do tipo lista na posição 5 recebe o valor 9, tá certo? E essa outra aqui é para ser o outro caso, né? Ser o caso em que a gente está lendo de uma determinada posição um valor. Vou deixar aqui comentado para você ter isso em mente. Então, o que eu quero que aconteça quando eu pedir um item que está numa posição dada aqui? Então, primeiro eu tenho que caminhar até essa posição.
certo? E aí, sabendo já a quantidade de posições que eu vou caminhar, eu vou utilizar um método de iteração definida, né? Utilizar o for ao invés de utilizar o while. Então a gente pode utilizar o for. Mas para caminhar, a gente precisa utilizar, você já viu aqui que a gente utiliza um recurso dessa variável pointer, que ela começa no primeiro nó, no cabeça, e ela vai caminhando. Por que eu não caminho direto com a self.head? Porque eu estaria realmente modificando qual que é a cabeça da lista. E como eu não consigo mais voltar, né, a nossa lista ela é apenas encadeada, não é duplamente encadeada. Lembra daquilo que eu falei lá do trenzinho, da diferença da lista, do nó para o trem? Então, como eu só consigo avançar, né, só ir para frente, perguntar quem é o próximo e não consigo voltar, eu perderia esses valores se eu andasse com o self.head. Então, por isso o self.head fica ali, estático, do jeitinho dele, e a gente vai modificar usando esse pointer. Então, eu coloco aqui, e aí eu venho e faço o seguinte, for i em range index, que é a quantidade de vezes que eu quero executar, eu vou verificar o seguinte. Primeiro eu vou verificar se o pointer não é none, né? Pode ser o caso de que o head está vazio, a lista está vazia e a gente tentou acessar algum elemento. E aí, se o pointer não for none, então se isso aqui é verdade, eu posso avançar. Então pointer igual a pointer.next. Mas se ele for none, então eu tenho que lançar um erro, tá? E se você reparar, vou mostrar aqui para você como acontece com uma lista comum, tá? Vou chamar de sec, que é mais simples. Então, se a gente tentar acessar aqui a posição 0, por exemplo, na lista vazia, a gente obtém esse index error, tá? É um erro que já tem construído aí, a gente chama de exceção, esse tipo de coisa. Não precisa se preocupar muito com isso se você não sabe essa parte de orientação a objetos ainda. Eu vou chegar lá no conjunto de vídeos que eu estou gravando, lá na lista sobre orientação a objetos em Python, tá? No momento a gente vai utilizar isso, você vai ver que o uso que a gente vai dar é bem simples, a gente não vai tratar a exceção, vai apenas gerar esse erro, que eu também vou me referir como exceção. E ele tem uma mensagem aqui pra gente, list index out of range, tá? Então vamos copiar essa mensagem, vamos tentar dar um erro similar. Para gerar esse erro, a gente usa a palavra reservada rise, tá? E index error, tá? Então é uma classe de objetos que são exceções desse tipo index error. E aqui dentro eu posso passar uma string e vou colocar a mesma string que tem lá, tá? Então, ou a gente consegue de fato olhar quem que é o valor que está ali, tá? Não está vazio, e aí eu quero avançar, e eu vou avançar quantas vezes? Enquanto esse for estiver rodando, ou deu um erro. Então, quais são esses casos? É o caso em que a lista está vazia, ou o caso em que a lista tem 3 elementos, mas o usuário pediu alguém que está no índice 5. Então, as primeiras vezes que a gente rodar vai dar ok, mas no momento que chegar no índice 3, tá? que não tem nenhum elemento lá dentro, a gente vai cair nesse caso aqui. O pointer vai ser vazio, vai ter batido no next, que é vazio, e aqui a gente vai cair no index error. Então, vamos avançar dessa forma. Depois de avançar esse tudo de vezes aqui, né, index vezes, aqui fora a gente vai estar com o pointer na posição adequada, tá? E a gente tem que verificar, mais uma vez, se o pointer não é vazio, porque pode ser justamente esse caso em que tem 3 elementos e eu pedi o índice de número 3, mas o índice adequado seria o índice de número 2, certo? Que a gente começa contando do 0. E aí ele rodou, parou no vazio, mas não deu erro ainda. Então eu vou verificar se está no vazio. Se não tiver no vazio, eu posso retornar o dado do pointer. Mas, se tiver no vazio, eu vou ter que gerar o erro novamente. Então, se essa parte do erro ficou confusa para você, não é o ideal, tá? Não é o ideal, mas você poderia retornar none, por exemplo. No caso do rise, eu ia substituir por return none. E aí fica sob a responsabilidade de quem vai utilizar essa função verificar se foi retornado de fato algum elemento ali
ou se foi retornado esse valor especial, esse vazio, tá certo? Mas o mais adequado seria realmente você gerar um erro e aí a pessoa tem que tratar esse erro. Então, com isso aqui, a gente consegue recuperar um elemento. O outro caso, o caso de modificar o elemento, é bem similar. Posso até copiar aqui, tá certo? Quais que serão as diferenças? Aqui, ao invés de retornar, a gente quer modificar o valor que está ali. Então, nós vamos dizer que o dado dessa posição vai ser o novo elemento, tá? E aqui, como não estou retornando, eu tenho que colocar esse cara aqui debaixo de um else. Então aqui eu não precisava botar debaixo de um else, porque se eu retornei, nunca vai ser executado essa linha aqui. Mas nesse caso aqui, se eu não colocar embaixo do else, como não está retornando, está só atribuindo, independente de ser vazio ou não o ponteiro, ele iria executar essa última linha, ele ia continuar o programa. Então, coloquei o else aqui, pronto. Se você quiser colocar um else aqui também por segurança, não tem problema, fica até mais explícito a sua intenção. Então tá aqui, get item, set item. Se você está numa linguagem, estiver programando numa linguagem que não te dá a possibilidade de fazer sobrecarga de operador, você vai escrever uma função get e uma função set, colocar esse código dentro das respectivas funções. E aí, ao invés de utilizar dessa maneira aqui, né, lista 5 igual a 9, você utilizaria lista.set5,9 para modificar o valor. E aqui você utilizaria a igual a lista.get6, sem problemas. Então, vou transferir para cá e transferir o outro para cima também. E aí vamos testar, né? Vamos tornar menos abstrato tudo isso aqui. Então, vou dar um exit aqui, rodar novamente, tem que importar. Vou editar aqui para ficar mais dinâmico. Pronto, chegamos no ponto que a gente já tinha, certo? Então, uma lista foi criada vazia, nós inserimos dois elementos, um depois o outro. E a primeira coisa que a gente vai testar é se está funcionando aquele nosso len, né? De conseguir responder a função len com o tamanho da lista. Então, se eu botar aqui len lista, agora a gente recebe 2 como resultado. Se eu adicionar mais um elemento aqui na lista, por exemplo, 56, e fizer novamente len lista, 3. Então, ótimo, essa parte está funcionando. Agora nós vamos tentar acessar uma posição da lista. Então, a posição 0, está lá o número 7. Posição 1, 80. Posição 2, 56, que a gente acabou de inserir. E se a gente tentar uma posição a mais, está lá index error, list index out of range, tá? Como a gente obteve utilizando a lista do próprio Python. Então, interessante, né? Bem maneiro, a nossa lista está tomando forma, está ficando mais próximo do comportamento que a gente espera de uma lista mesmo. Para finalizar, falta a gente implementar um algoritmo de busca e também analisarmos a complexidade de todas as operações que nós fizemos até o momento. Em alocação encadeada, a nossa busca é bem limitada, porque nós precisamos realmente andar de nó em nó, né, para conseguir acessar os elementos. Então, nós não conseguimos realizar acesso aleatório, como nós fazíamos na alocação sequencial, e por conta disso também não podemos implementar aquele algoritmo que foi comentado no finalzinho do vídeo sobre busca em alocação sequencial, numa lista em alocação sequencial. Então, eu comentei sobre o algoritmo de busca binária, que poderia ser utilizado naquele caso, quando nós tínhamos uma lista ordenada. Aqui a gente não consegue fazer isso, porque falta essa capacidade de fazer acesso aleatório. Então, nós vamos precisar implementar uma versão da busca linear, né, aquela que a gente vai percorrendo elemento a elemento, adaptada para essa situação de andar entre os nós. Então, vamos implementar esse algoritmo aí. Vamos escrever aqui uma função, né, um novo método, que eu vou chamar de index. Então, eu podia chamar de search, né, que é busca em inglês, mas eu vou chamar de index porque é o nome que tem a função que faz a mesma coisa nas listas que o Python já nos dá. Então, se pegar uma lista lá, criar lista igual a abre colchetes, né, abre e fecha colchetes, você vai ter uma função index que você passa um elemento e aí, se esse elemento estiver na lista, ele te retorna o índice do elemento. Se ele não tiver, ela gera uma exceção
chamada value error. Então, parecido com o que a gente está fazendo aqui, a gente jogou a index error, lá ela gera a value error. Então, vou passar aqui o elemento e nós vamos começar utilizando aquela nossa variável auxiliar. E ela vai ser localizada em cima do nó cabeça. E aí eu vou querer percorrer essa lista de nós enquanto essa variável tiver um nó válido, certo? Então ela vai percorrendo do começo até o final, né, até bater no none, no nó vazio. Então enquanto ela tiver num nó que é diferente do vazio, eu vou verificar se o dado desse nó ele é igual ao elemento que eu estou procurando. E aí, se for, eu posso retornar a posição desse elemento, certo? Então, preciso de uma variável aqui para guardar essa posição. Ela começa com 0, a primeira posição válida, certo? E aí eu vou retornar esse i aqui dentro. Se não for igual, o que eu vou fazer? Eu vou avançar com esse meu ponteiro para o próximo nó. E também vou incrementar o valor do i. Certo? Então pode ser que esteja no próximo nó. Eu incremento o valor do i e aí roda de novo e a gente verifica. É igual ao elemento que eu estou procurando? Se for, então eu vou retornar agora, no caso, 1. Se não for, avanço para o próximo nó e incremento o i novamente. Tá? E aí, se eu tiver passado por esse while, se ele se tornou inválido, quer dizer que eu passei por todo mundo, cheguei no último valor de next, que é o vazio, tá? E não encontrei o meu elemento. Porque se eu tivesse encontrado o meu elemento, eu teria retornado aqui nessa posição, tá? Na linha 65. Então, se eu não encontrei o elemento, quer dizer que ele não se encontra nessa lista. Eu posso gerar esse value error, e aí eu passo na string aqui dizendo que esse elemento não está na lista. E aí o elemento é ln. Tá certo? Então, é isso basta. Pode colocar aqui uma documentação mínima. Retorna o índice do elemento na lista. E aí, vamos lá. Entrar no modo interativo do interpretador. Vou importar do nosso módulo LinkedList, a nossa classe LinkedList. Faltou aqui um import. E aí eu já coloco aqui esses comandos. Então a nossa lista tem 3 elementos lá dentro. A gente pode dar uma olhadinha aqui no que está lá, por exemplo. E aí eu vou procurar pelo elemento 80. Ele me retorna o índice 1. Se eu procurar por 88, eu tenho value error, 88 não está na lista. Se eu adicionar o 88 na lista e procurar pelo 88 de novo, ele me retorna agora o índice 3, o índice desse elemento 88. Então está funcionando a nossa função de busca linear numa lista encadeada. Então vamos analisar a complexidade desses algoritmos que a gente implementou, tá? Vai ser tudo bem semelhante. Começando aqui pelo append, né? Colocar um novo elemento no final da lista. Então, tem 2 casos, né? O primeiro caso em que a lista está vazia e a gente faz isso em uma quantidade constante de operações, né? Apenas uma operação aqui. Mas tem o caso em que a lista já tem alguns elementos. E aí, a gente vai ter que percorrer todos os elementos presentes na lista, certo? Os n elementos. O tamanho da lista é n. Vamos ter que percorrer os n elementos para conseguir realizar a operação de inserir. Então, por conta disso, a complexidade dessa função, desse algoritmo, é O grande de n, certo? O pior caso é o que a gente vai ter que inserir numa lista que já contém elementos, e aí a gente vai ter que percorrer os n elementos da lista. Então, O de n para o append. Quando a gente olha aqui, tá o len, beleza, retorna aqui em O de 1, constante. O get e o set aqui a gente não implementou, porque a gente implementou o get item e o set item. E aí esses casos aqui, pode ser que o usuário queira pegar o elemento que está no maior índice também dessa lista, tá certo? E como a gente analisa sempre a complexidade do pior caso, a gente vai potencialmente ter que percorrer, nessa linha aqui, percorrer dentro desse for,
N elementos. E aí também a complexidade do getItem, O de N. setItem é um algoritmo muito semelhante, a gente mudou aqui basicamente essa linha, tá? Então também tem uma complexidade O grande de N. E o índice, que é o algoritmo de busca linear, assim como a busca linear na alocação sequencial, aqui a gente também vai ter a complexidade O de N, tá certo? Esse while aqui ele pode rodar potencialmente todos os elementos da lista e terminar gerando essa exceção, velho erro. Então, todos os algoritmos que a gente implementou aqui têm complexidade O grande de N. Se você comparar com a lista em alocação sequencial, você vai ver que a gente perdeu eficiência, principalmente na inserção aqui no final da lista, tá? Que lá a gente conseguia fazer com O de 1, uma quantidade constante de operações. E também no acesso, tá? No acesso ao elemento, tanto para leitura quanto para modificação, porque lá a gente conseguia fazer acesso aleatório, então também era O de 1, e aqui a gente precisa percorrer elemento a elemento e fazer esse acesso em O de N. Você vai falar assim, pô, mas tudo piorou, né? Por que a gente vai utilizar uma lista dessa, então? Então, na próxima parte, a gente vai continuar construindo essa lista, a gente vai colocar métodos próprios para inserção em qualquer parte e remoção também. A gente vai analisar algumas melhorias que podem ser realizadas dentro dessa lista encadeada e isso vai justificar alguns casos em que você pode querer inserir, remover em extremidades e a gente pode conseguir fazer isso de uma maneira melhor do que é feita com a lista em alocação sequencial, tá certo? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Hoje a gente viu bastante conteúdo, então eu recomendo que você veja com calma e, se precisar, revise determinadas partes desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!